Ainda nas instruções aritméticas, né, nós vimos esses primeiros conjuntos, e agora eu quero ver aqui, né, eu tenho algumas outras aqui que são especiais, e se tiver oportunidade a gente vê no futuro, mas vamos ver as que são mais utilizadas, mais ligadas ao dia a dia que a gente possa usar, né? Então eu vou aqui para a função de incrementa e decrementa, né? Então eu vou explicar. E olha só as variações. Então eu tenho incrementa e decrementa para 16 bits, ou se eu tenho um número grande, né, acima de 16 bits, eu posso incrementar ou decrementar números de 16 bits. E também ela tem o recurso de usar o pulse aqui na instrução. Então nós veremos um pouco mais de detalhe aqui numa demonstração aqui. Eu fiz um pequeno programinha aqui, né? Então o que eu faço aqui? Eu fiz essa aqui é aquele bit auxiliar especial, que é o 402, que é no primeiro scan, ele fica em 1. Então no primeiro scan eu vou mover o dado 0 para o D10, porque só para garantir que ele é 0 inicialmente. Porque aí eu tenho aqui na segunda network, eu tenho uma saída Y0.0, e aqui eu tenho também outro bit auxiliar aqui especial, que é aquele que é um clock, né, com o período de 1 segundo, ok? Então ele fica 500 milissegundos em 1, 500 em 0. Então ele está na minha linha do enable, não? Então essa função de incrementa, quando for verdadeira a linha de enable, o que ela vai pegar? Ela vai pegar o D aqui, né? No caso aqui, eu tenho o D10 nesse caso, e ele vai incrementando. Então ele está inicialmente 0, então 1, 2, 3, ele vai incrementando. E aqui na linha 3 eu fiz uma outra saída, se ela for nível 1, eu uso também o mesmo clock aqui, só que para decrementar o valor em D10. Né? Mas observa como é que fica esse comportamento aqui. Se você quiser compilar, ó, às vezes a gente pode aprender as formas mais fáceis. Se eu quiser compilar, olha lá, o atalho de tecla, porque às vezes é muito mais rápido que ficar clicando aqui. Ó. Então é o Ctrl F7 para compilar, Ctrl F8 para eu baixar para o PLC, e para eu colocar online é o Ctrl F4. Então olha, compilar, Ctrl F7, compilei, Ctrl F8 para eu baixar para o PLC, ok? Então ele fala que estava em run, passou para stop, baixou, agora faz a sugestão para voltar para run de novo. E o Ctrl F4 para eu colocar online. Ó, Ctrl F4 está online, ok? Só se quiser, né? E não precisa se esquecer, é só você, quando tiver offline, é só você vir aqui com o cursor, ficar sobre, ele mostra o atalho, tá? Ok, então eu tô com o 0 aqui, né? Ele fez um move do dado 0 para... Ele jogou 0, a constante 0 no D0 ali no primeiro momento, primeiro scan, e agora está aguardando eu apenas liberar essas linhas de enable, né? Primeiro para implementar. Então, se eu fizer verdadeira essa linha, olha, apesar dele pulsar aqui a cada, né, ele tem um clock, um período de 1 segundo, esse número está indo muito rápido, né? Por quê? Porque a linha do enable, né? Provavelmente, quando ele fica em 1 aqui, 500 milissegundos, só que em 500 milissegundos vários scans acontecem, então ele conta bastante, ok? Então eu sei que ele vai contando, mas ele conta numa velocidade muito rápida aqui, né? Assim, não dá para eu acompanhar assim, né? Porque é muito rápido. O cara, 500 milissegundos que ele está em 1, quando se tornou verdadeiro, ele passa várias vezes aqui e vai contando. E da mesma forma você pode ir decrementando também dessa mesma coisa. Quando ele fica nível 1, ele vai decrementando, ele decrementa rápido, né? Porque quando ele está nível 1, 500 milissegundos, vários scans aconteceram, então ele passa várias vezes decrementando. Uma coisa que você, só para observar, se você vai incrementando, se você vai decrementando, vamos aguardar um pouquinho, ele chega a 0 e depois se torna valor negativo, tá? Ok? Olha só para a gente dar uma olhada nisso. Ok? Olha lá, se torna negativo, ok. Só para você dar uma olhada nisso. E agora eu vou voltar de novo a ser só deixar ele positivo aqui e vou parar. E vou fazer algumas alterações aqui. Assim, vamos supor, né? Eu sei que essa instrução ela tem um recurso de pulse, né? Ok? Então, se ela tem um recurso de pulse, e como isso aqui pulsa a cada
basicamente ele vai pulsar cada 1 segundo, né? Que o período dele é 1 segundo. Então, se eu colocar pulse aqui, ficaria a cada 1 segundo, aí sim eu tenho a contagem dentro de a cada 1 segundo, ou incrementando, e a cada 1 segundo decrementando, né? Então vamos parar aqui, vamos sair do online. Eu vou clicar aqui 2 vezes nessa instrução, em cima dela, e só vou colocar aqui, ó, incremente pulse, aquela variação P. Ó, ele incluiu mais uma e eu deleto a anterior, só isso, ok? Então eu vou clicar 2 vezes, eu vou colocar o decremente aqui, P, pulse, da enter, ele criou a segunda como OR, e eu retiro aqui, ok? Então agora o que acontece? Quando essa linha fica em 500 milissegundos, mas isso aqui acontece só é verdadeiro, só lá no fundo da enable só vai ficar um pulso, só um scan em 1, então ele conta a cada 1 segundo, ele incrementa a cada 1 segundo ou decrementa a cada 1 segundo, então fica bem melhor, assim, dependendo da aplicação fica melhor. Então, ó, Ctrl F7 para compilar, Ctrl F8 para baixar, transferir para o PLC, e agora Ctrl F4 para colocar ele online. Ok, vamos ver se com a variação P, né, que ele pode trabalhar em P, se tem um comportamento agora a cada 1 segundo. Olha lá, olha ele incrementando a cada 1 segundo. Então é um jeito, né, se eu quiser uma coisa mais controlada desse tipo, assim, eu queria esse comportamento, que a cada 1 segundo, né, porque eu tenho um clock de 1 segundo, então eu queria que a cada 1 segundo ele contasse. Então, essa é a forma, você pode colocar. Mas como nós aprendemos bastante coisa, então ele incrementou até 17, fiquei 17 segundos aqui, e vou colocar em 1, ele vai decrementando aqui, ó. Mesma coisa, ok? Quando é verdadeiro, um scan ele fica, então ele decrementa cada vez. Então, ótimo, então o comportamento já melhorou. Mas como nós aprendemos bastante variações, né, instruções básicas, uma série de coisas, então a gente também, com esse mesmo comportamento, mesmo não utilizando aqui a increment P, se eu quisesse usar o increment normal, olha só, vamos voltar aqui de novo se eu der o Ctrl C eu volto aqui o que era, do Ctrl Z eu voltei o que era, tá? Ok? Mas só que eu vou alterar. O que eu posso fazer? Eu poderia vir aqui, colocar esse contato ser de transição, olha só, são as variações que eu posso fazer, né? Então, quando isso aqui for verdadeiro, aqui ele só vai pegar a borda de subida, só transição. Então ele só vai ser verdadeiro em transição. Então ele vai acabar tendo o mesmo efeito aqui. Então, de vez de ser instrução, agora eu estou fazendo a transição aqui no contato. Vamos ver só se fica com o mesmo comportamento. Ctrl F7, compilei, Ctrl F8 para transferir para o PLC. Ele está em run, sugere eu precisa parar, e agora sugere eu colocar em run de novo. E o Ctrl F4 para colocar online. Se eu colocar verdadeiro aqui, olha só, olha, ele conta novamente o mesmo comportamento. Só que eu não coloquei uma instrução normal e agora eu fiz a transição aqui, né? Coloquei ele ser sensível à transição, à borda de subida, esse bit especial. Ele vai contar a cada 1 segundo, mas ele só vai ser verdadeiro que essa linha a cada 1 scan e a cada 1 segundo. E aqui a mesma coisa acontece aqui, né? Ele vai decrementar a cada 1 segundo. Ok, o mesmo comportamento que eu queria. Ah, eu tenho um jeito de fazer uma outra forma que nós aprendemos? Tem uma outra forma aqui que me ocorreu aqui. Lembra da instrução NP? Ó, NP. Olha lá, se eu colocar um NP ou PN, ele também, aí eu tiro daqui, né? Eu volto a ser normal aqui. Então, só mostrando variações, né, que nós podemos fazer quando a gente conhece já bastante recursos. Ah, se eu não lembrar da instrução NP aqui, eu venho aqui, ok? Eu tenho ela aqui, ó, NP ou PN, né? Então, NP, vou inserir aqui o NP, ok? E se eu compilar Ctrl F7 e Ctrl F8 para baixar, transferir para o PLC, vai transferir para o PLC o programa, vai voltar em RAM, e o Ctrl F4 para ficar online. E vamos ver o comportamento. Vou deixar aqui em 1. Olha lá. Porque lembra do comportamento aqui? Essa instrução básica aqui, NP,
quando essa linha for sofrer uma transição de 0 para 1, ela vai ser verdadeira somente um scan. Então ela também muda, né? Muda de uma outra forma, mas obtém o mesmo resultado que eu estou querendo, né? Fazer um incremento ou decremento a cada 1 segundo aqui no caso, ok? Então eu posso decrementar da mesma forma, né? Eu poderia ser borda de subida ou borda de descida, né? Tanto faz. Olha lá, e decrementando a cada 1 segundo. Então apenas a instrução era simples, ela incrementa ou decrementa. Então eu tenho as variações dela para 16 bits, 32 bits e para pulso. Decrementa também, ok? Então eu escolho aqui, né, qual é um registro aqui que eu quero, né, com a posição de memória auxiliar aqui que eu consigo colocar aqui como elemento que vai incrementar e decrementar, né, como o destino aí para o incremento e o decremento. No caso aqui foi o D10. E aí, apesar da instrução ser simples, a gente aqui acabou usando mais recurso que nós aprendemos para começar. Essa é a ideia, né? Como eu tenho dito, né, de você aprender bastante, conhecer bastante APIs, ter bastante técnicas, porque na hora que você está solucionando um problema, né, com uma determinada lógica, você quer que ela seja mais elegante ou mais enxuta possível, né? Que seja fácil de manutenção, então você usa um recurso, às vezes você usa recursos interessantes para fazer esse tipo de coisa, ok? Então, agradeço a atenção, muito obrigado.